Você teve na Etiópia, aliás, na Etiópia vocês foram para lugares assim com experiências muito diferentes, né? A Etiópia é outro, acho, dos países assim mais me marcou também. Você teve aquela cerimônia, como é? Eu não sei se é uma cerimônia do pulo sobre o touro ou é uma festa. É uma cerimônia, é um rito de passagem. Tem imagem aí? Deixa eu ver se a gente separou. Essa. O que acontece? Como é que é? Conta pra mim. Cara, essa cerimônia, ela acontece, ela não é programada, assim, então tu tem que ter sorte pra tu estar lá quando vai acontecer. E essa etnia se chama Hammer, e eles têm esse rito de passagem que para um menino se tornar homem, que não importa a idade em si, mas as responsabilidades que ele passa a ter, ele precisa passar por como é que é o nome? Tipo um teste que ele tem que pular por cima dos touros. Então eles enfileiram, ali depende do tamanho da pessoa, de 5, pode ser 10, 12 touros, eu acho, seguram todos os touros. E ele completamente pelado, tem que vir correndo e saltar, assim, não é por cima, ele salta em um touro, no outro, e tem que pular por cima dos touros e cair pelo outro lado. Nossa. E ele tem que fazer isso 8 vezes sem cair. Ah, não, é tranquilo. Tranquilo. Eu achando uma vez já. Falo, 8. Caramba, 8 vezes. E se tu cai, tu começa de novo. Se tu cai uma, tu tem que começar as 8 de novo. Nossa. E aí, só que assim, isso é só a parte principal, né? Porque começa tem várias questões, assim, super diferentes, assim. Porque tu chega e quando começa, as mulheres que são da família... Porque assim, tem as aldeias, né? Por exemplo, a etnia Hammer tem várias aldeias, vários grupos que moram separadamente. E as pessoas dentro da aldeia, elas são como uma grande família, né? Porque todo mundo ele é meio parente, de certa forma. Então, quando o menino vai passar pelo pulo sobre o touro, que eles chamam de bull jumping, todas as mulheres, para mostrar apoio a esse homem, para mostrar o amor, a fidelidade a esse homem, da família delas, elas são chicoteadas. Nossa. Então, só que assim, elas querem ser chicoteadas, que elas querem demonstrar esse apoio. É uma forma de mostrar o seu apoio. Então, tu chega lá, e quando eu cheguei já foi uma cena muito intensa, porque elas estavam cantando, assim, e pulando, e dançando com os chocalhos, assim, e berrante, e um canto bem potente, assim, sabe, bem forte, e giravam, e elas cantavam, e eu até perguntei, o que é isso? E ele falou, são gritos de apoio, são canções de apoio pra ele. Então, elas ficam lá, e aí, é uma coisa meio difícil de explicar, assim, mas elas são chicoteadas e é um grupo específico de homens que chicoteiam elas. Que são os homens que já passaram pelo pulo sobre o touro, só que eles ainda não casaram. Então eles estão num limbo entre já são homens e não casaram. Isso geralmente eles ficam umas 2 semanas, 1 mês no máximo. E enquanto eles ainda não casaram, eles têm que ser a pessoa que chicoteia as mulheres. E eles não gostam de fazer isso, assim. Só que as mulheres querem demonstrar o amor pelo seu parente, seu companheirismo e tudo mais. Então tem as varas, assim, então elas chegam, elas ficam insultando os homens e dando a varinha pra eles chicotearem elas. E é forte, assim, ali eu obviamente tapei tudo, mas as costas delas estão completamente abertas, assim. Entendi. E elas passam por isso várias vezes durante a vida, então elas têm muitas marcas, tipo uns queloides enormes. Mas elas não assim. são casadas? São. São casadas. E ainda são casadas, são solteiras. Tem meninas jovens, assim, que devem ter uns 12 anos ali, 14 anos. Fazendo isso também. E elas querem participar, porque eu acho que tem um certo senso de pertencimento também delas estarem participando. E até uma hora, assim, deu uma gritaria, elas começaram a gritar, correr, o que está acontecendo? Aí eu falei, que eles estão trazendo mais varas. E aí elas correndo para ganhar as varas para poder levar os açoites, assim, né? E tem uma outra, eu não sei se é a mesma tribo ou se é uma outra tribo de mulheres que são marcadas como uma forma de adorno. Isso é bem comum em várias, assim. Essa que a gente foi especificamente, que eles tinham bastante, era na etnia Mursi, que é a mesma que tem os alargadores labiais, assim. Sim. Bem grandes. E é como uma tatuagem pra eles, né? E foi até interessante, assim, a gente tava falando que pra eles tão curioso, tanto que a gente fica curioso com as scarificações, eles ficam com as nossas tatuagens, né? A gente foi nos Hammers não, na Namíbia, a gente foi numa etnia, que eles, assim, elas ficaram muito curiosas. A gente chegou pra visitar elas, mas elas estavam mais curiosas com a gente do que a gente com elas, assim. Que incrível. E aí elas ficavam pegando, assim, as tatuagens, mas como é que faz? E se tu quiser tirar? E aí fica com uma tradutora, que é uma pessoa que é da etnia, mas fala inglês. E aí elas perguntando 1000 coisas. Tá, mas como é que tira? E se eu quiser fazer? Tu pode fazer em mim? Aí eu, não posso fazer em ti. Mas como é que faz? E aí, muito curiosas, assim, de tipo, como é que entra? E pegavam, assim. Então a gente vê que é uma curiosidade mútua, né?
da gente entender como é que é a cultura deles, assim, as coisas que eles levam, e eles entenderem a nossa também, né? Eles têm muita essa curiosidade. Nas imagens que a gente vê, a gente percebe as mulheres, principalmente, assim, a maioria das imagens que eu vi é de mulheres, com uma expressão muito séria. Elas estão sérias porque você está gravando, elas estão sérias porque é um momento de rito, ou elas estão sérias porque elas têm essa característica mais assim? Depende muito. O que você percebeu? Depende muito da etnia, assim. Os rimbas que a gente foi na Namíbia, nossa, elas riam muito, essas que perguntaram, e brincavam, e pegavam não sei o quê, e as crianças escalavam, assim, muito descontraídas, assim, super... E elas eram pessoas que quase não recebem gente de fora. Por isso que elas eram tão curiosas, mas muito bem-humoradas, e rindo, e fazendo palhaçada, assim. Os Hammer também, eles eram um pouco mais quietos, mas aquele ali que é o Mursi, que é do alargador labial e das calificações, eles são conhecidos por ser uma etnia mais violenta também. Eles brigam muito com na Omo Valley, que é o Vale Omo ali, que tem no sul da Etiópia, são 16 etnias. E tem algumas que são mais violentas, assim. A Mursi é uma delas, e a Bori também, que é uma bem difícil de tu ver eles. Eles brigam entre si. Então já teve vários problemas entre eles, tanto que nesse dia que a gente foi com o nosso guia, que era um guia que falava inglês, um guia local, que é uma pessoa da etnia, e foi uma escolta armada. É mesmo? É, mas é assim, não é que caso de haver uma invasão da outra... caso eles se tornem mais violentos, porque ele falou até assim, a gente vai de manhã, eles estão mais simpáticos, eles se acordaram, eles não beberam, porque o nosso guia explicou, quando eles já estão meio bêbados, porque eles bebem uma cerveja deles, aí eles já podem ficar mais agressivos. Entendi. Então não é que vai acontecer alguma coisa, mas a gente leva uma escolta para eles entenderem também que, sabe? Não pode brincar. E eles vivem dentro de um parque nacional. Isso que eu ia perguntar, como é que vocês chegaram até eles? Que você mesmo falou, eles não recebem muita visita. Como é que vocês acessaram essas tribos? Então, na Etiópia, assim, essa parte desse turismo mais étnico, assim, ela é bem difícil de fazer. Porque tu tem que pegar um guia, que ele vai fazer o teu roteiro. Tu não consegue fazer sozinho. Tu ir lá, pegar um ônibus, não tem como. Carro, eles não alugam, porque são lugares muito remotos. Tem muita gente que cruza para outras fronteiras, leva o carro. Então, tu tem que pegar um guia que vai fazer tudo isso. A gente contratou um guia lá na Etiópia, que a gente fez todo esse passeio com ele. E aí, quando vocês chegaram nesse guia? A gente pegou pré ou chegando lá? A gente pegou de uns amigos que tem um canal do YouTube até, que é o Voo Sem Volta. Eles foram pra lá e eles indicaram. E eles acharam ele, assim, gostaram muito e indicaram. E a gente falou com eles, vocês gostaram do guia? Ele falou, não, a gente amou o nosso guia. Aí eu peguei a indicação e entrei em contato com ele. Então é muitas vezes de viajante que vai lá e indica. Por isso que a gente gosta também, porque quando é um guia que a gente gostou, a gente sabe que é difícil de achar alguém assim. Sim, sim. E aí a gente encontrou ele, falou com ele, e aí ele nos leva até as etnias, até a cidade de onde saem as etnias. E aí lá, cada etnia que a gente vai, tem que ter um guia que é da etnia. Da etnia. Porque ele fala a mesma língua, ele vai te explicar a cultura. Então as pessoas, como é que tu sabe isso? Como é que tu sabe que eles sentem assim? Porque a gente perguntou pra alguém que é da própria cultura deles, assim. Tem um até que a gente visitou, que era um gurizão, assim, ele já morava na cidade. Ele falou, essa aqui é a casa da minha mãe. Ele não morava mais lá. Mas a minha família realmente é dessa aqui, porque às vezes é da etnia, mas não é daquela aldeia específica. Mas teve situações que foi a própria pessoa da aldeia que nos levou, assim. Que incrível, sensacional.